Bem, vamos lá. Agora, para encerrar esses conceitos necessários para vocês entenderem como é que o nosso organismo transforma carboidratos em energia, que tipo de energia é essa e tudo mais, a gente vai falar de um ponto específico que a gente chama de uma parte específica do metabolismo, que a gente chama de fosforilação oxidativa, certo? Bom, na videoaula que eu postei agora há pouco, a videoaula 4, certo? A gente apresentou para vocês as reações do ciclo de Krebs. Eu mostrei para vocês que a gente, de uma forma geral, parte tanto lipídios, proteínas e carboidratos, de uma forma geral, podem gerar acetil-CoA. Esse acetil-CoA se reúne com o oxalacetato e passa por essas reações todas cíclicas para dar novamente outra molécula de oxalacetato que pode receber outra acetil-CoA, fazer todo o ciclo girar, e isso é como se fosse uma roda que vai girando. Cada volta dessa roda aqui, eu falei para vocês, olha, sai duas moléculas de CO2, ou seja, a gente oxida completamente o acetil, que tem dois carbonos, e transforma esses carbonos em CO2. Consequência disso, a gente produz, se a gente está oxidando, a gente está transferindo elétrons para algum composto. Quem recebe esses compostos no ciclo de Krebs é o NAD, que se transforma em NADH, e é o FAD, que se transforma em FADH2. Então a gente tem a produção de três moléculas de NADH e uma de FADH2, lembrando que tudo isso aqui está acontecendo dentro da matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria. Então, esses NADH é aquilo que eu falei para vocês quando eu estava me expressando referente à glicólise. A glicólise são 10 reações ali que transformam glicose em piruvato, que são possíveis de gerar energia. Não precisa de oxigênio para aquelas reações transformar em energia, produzir energia. Produzem 2 ATPs a cada molécula de glicose. Só que ali ela tem uma limitação. Qual é a limitação? Aquele NADH produzido numa das reações, ele tem que passar os elétrons para frente. Se ele não passar os elétrons para frente, ele fica bloqueado de receber mais elétrons e aquelas reações não vão acontecer. A mesma coisa a gente tem isso aqui, ó, acontecendo no ciclo de Krebs. Esses NAD, eles recebem os elétrons dessas reações e se transformam em NADH. Para ele receber e esse ciclo continuar rodando, ele tem que passar esses elétrons para frente. Senão é como se ele tivesse um peso, já estivesse carregando um peso, e de repente, vamos dar um exemplo. É um pedreiro que vai carregar um saco de cimento. O que você tem que fazer para ele pegar outro saco de cimento? Ele tem que passar para frente. Ele tem que despejar o cimento onde quer que seja. Então ele vai lá no caminhão, pega um saco de cimento, faz o transporte até o local onde vai deixar, certo? E tira do ombro aquele saco de cimento. Aí ele está livre para pegar outro. Senão ele não vai conseguir carregar. É 50 quilos um saco de cimento, a não ser que ele seja muito forte, vai carregar dois, mas mesmo assim vai chegar a um limite. Aqui é a mesma coisa, esses NADH recebem dois elétrons, em cada reação dessa aqui eles recebem. Eles não podem pegar mais, não conseguem pegar mais. Ele tem que passar esses elétrons para frente. E é isso que a gente vai ver agora, como eles passam esses elétrons para frente para poder esse processo de oxirredução poder continuar, certo? Então vocês têm que entender que isso é um processo contínuo, mas para ele continuar a acontecer, é, depende de outras pessoas receberem, depende de outras moléculas receberem esses elétrons, certo? Então vamos lá. Só para a gente lembrar um pouquinho as características da mitocôndria, porque agora a gente fala só de mitocôndria, né? Tanto no ciclo de Krebs quanto na fosforilação oxidativa, são várias reações que acontecem aqui dentro do feijãozinho. A gente tem a mitocôndria como uma grande caixa de força, caixa de energia das nossas células, certo? E tem todas as teorias a respeito da origem das mitocôndrias, que
essa parte amarela que está aqui é como se fosse um gel, certo? Onde a gente tem o que a gente chama de matriz mitocondrial. É como se fosse um citoplasma dentro do feijãozinho ali, dentro da mitocôndria. Disperso nesse gel, a gente tem várias proteínas, certo? Vários íons, várias moléculas, que é como se fosse uma célula mesmo. E, inclusive, aqui dispersa, a gente encontra até moléculas de DNA e RNA, certo? Então, ela é uma célula dentro das nossas células que não tem núcleo, mas tem a capacidade de sintetizar as próprias proteínas. Nós temos o DNA mitocondrial aqui, que são capazes, aqui são ribossomos, ó, são capazes de produzir proteínas a partir da leitura daquele DNA que está dentro da mitocôndria, certo? Bom, ela tem duas membranas. A gente pode ver que a membrana externa aqui, ó, que faz o contorno com todo o feijãozinho, ela é porosa, ela tem poros, então ela é bastante permeável. E a gente tem a membrana interna com essas cristas, que a gente chama de cristas mitocondriais, certo? Essa membrana interna não tem poros. Ela é totalmente seletiva ao que pode entrar e ao que pode sair. Qualquer molécula íon que queira entrar na mitocôndria, ela tem que ter um transportador que pegue do lado de fora e coloque para dentro, ou que pegue do lado de dentro e coloque para fora. Não é qualquer molécula que consegue atravessar isso aqui. Água não consegue atravessar. Íons pequenos, como prótons e tudo, não consegue atravessar essa membrana. Bom, e tem várias proteínas. Desculpa. Tem várias proteínas aqui, ó. Esses pontinhos são todas eles proteínas, certo? Chama a atenção para vocês que aqui, ó, entre a membrana externa e a membrana interna, a gente tem um espaço, que a gente chama de espaço perimembrana, certo? Isso aqui vai ser importante para a gente entender como que acontece a produção de ATP nessa caixa de força, nessa organela aqui que tá sendo apresentada aqui para vocês. Então, olha, só para vocês tá bem traduzido aqui para não ter problema. Membrana externa livremente permeável a pequenas moléculas e íons. Membrana interna impermeável a maioria de pequenas moléculas e íons, incluindo prótons, certo? Contém a cadeia de transporte de elétrons. A cadeia de transporte de elétrons a gente vai ver que é uma sequência de proteínas que estão aqui, ó, incrustada nessa membrana interna. Na matriz contém vários complexos enzimáticos, como as enzimas do ciclo de Krebs, de oxidação, beta-oxidação de lipídios, oxidação de aminoácidos, tem DNA, ribossomos e vários outros intermediários metabólicos solúveis. Então são várias moléculas que compõem. Isso aqui é importante para vocês visualizarem agora como é que a gente vai tentar passar para vocês a síntese de ATP dentro da célula, como que acontece, certo? Então vamos lá. O que eu falei para vocês, de uma forma geral, só para a gente lembrar, a gente chama esses processos de oxidações biológicas, esses processos que geram energia dentro das nossas células, a gente costuma chamá-los, classificá-los de oxidações biológicas. Oxidação é um processo onde você tem a transferência de elétrons. Então, se a gente está falando de oxidação da glicose, quer dizer que ao longo desse processo, a molécula de glicose está perdendo elétrons. Se ela perde, alguém tem que estar recebendo esses elétrons, certo? E é esse caminho, essa canalização desses elétrons que vai gerar a energia química que nós utilizamos nas nossas células. Então vamos lá, a gente viu algumas dessas reações, por exemplo, a transformação de alfa-cetoglutarato em succinil-CoA gera um NAD lá no ciclo de Krebs, então a localização já está dentro da mitocôndria. O malato sendo transformado em oxalacetato, a gente viu que essa reação está no ciclo de Krebs, produz um NADH. E eu chamo a atenção que para produzir esse NADH a gente tem que ter um NAD+. Não tem como a gente produzir NADH se não tiver um NAD+, ou seja, isso aqui é a forma oxidada, esse aqui é a forma reduzida. A gente está oxidando o NAD+ a NADH, da mesma forma que a gente está
a gente está reduzindo o NAD mais a NADH. Da mesma forma que a gente está oxidando o malato ao oxalacetato. O malato está perdendo elétrons e virando oxalacetato. O NAD mais está recebendo elétrons e virando NADH. Certo? Essa reação, apesar da gente ter visto no ciclo de Krebs, dentro da matriz mitocondrial, ela também acontece no citoplasma. Certo? Piruvato para acetil-CoA gera NADH. Gliceraldeído 3-fosfato para 1,3-bifosfoglicerial, isso é lá da via glicolítica, no citoplasma. Lactato para piruvato, a gente viu essa reação aqui quando a gente falou da produção de energia de forma anaeróbica. Eu falei para vocês, olha, essa reação lá da via glicolítica produz NADH. Se a gente não tiver oxigênio ou não tiver mitocôndria, a gente tem que transformar esse NADH em NAD+. Então, a gente produz lá no final piruvato, que recebe esse NADH e produz, se transforma em lactato. Então, isso aqui é no citoplasma também. Beta-hidroxiacil para beta-cetoacil, isso aqui é da beta-oxidação. Vocês vão ver no metabolismo de lipídios. Certo? Glicose 6-fosfato para glicose 6-fosfogluconato, isso aqui é da via das pentoses. É na DPH que a gente está produzindo, no citoplasma. E esses últimos aqui são mitocondriais. São reações que produzem NADH, NADPH mitocondriais. Certo? Então, de uma forma geral, a gente tem a produção de NADH tanto dentro da mitocôndria, diretamente dentro da mitocôndria, quanto fora da mitocôndria. Esses que estão fora, são produzidos aqui no citoplasma, eles precisam entrar, se eles quiserem utilizar essa cadeia de transporte de elétrons para se reduzir, para se oxidar novamente, desculpa. Para se oxidar. Eles são NADH produzido aqui na via glicolítica, ele tem que entrar. É aqui que está a cadeia de transporte elétrico. A gente não tem a cadeia de transporte elétrico em outras partes da célula, só aqui dentro. Então, se a gente quiser utilizar esse NADH produzido na via glicolítica, que está no citoplasma, para a produção de energia, ele tem que entrar. E eu volto a lembrar que essa membrana aqui não deixa passar qualquer coisa. NADH não vai entrar. A gente tem que dar um jeito de colocar esse NADH para dentro. A gente tem como? As células resolveram esse problema por um meio que a gente chama de meio de lançadeiras, sistema de lançadeiras. Mas a gente vai falar depois. É só para mostrar para vocês que aonde é produzido o NADH é importante para a gente saber se ele está próximo da cadeia de transporte de elétrons ou do seu destino final ou não. Ou ele tem algum obstáculo para passar os elétrons para frente. Certo? Bom, quando a gente faz o tratamento da mitocôndria e destroça ela, arrebenta ela, a gente consegue separar a cadeia de transporte de elétrons em 5 complexos. Complexo 1, complexo 1, complexo 2, 3, 4 e ATP sintase ou complexo 5, certo? Quando a gente fala complexo, é um conjunto de proteínas e outras moléculas que tem ali no meio, que não é só aminoácidos, tem íons também, que ficam juntos, trabalham juntos de uma forma geral, certo? Então, a gente vai resumir isso pelo número, complexo 1, 2, 3, 4 e ATP sintase, simplesmente isso. Quando a gente fala da forma como a gente quer, como esses NADHs produzidos no ciclo de Krebs ou no citoplasma, que entraram na mitocôndria, eles precisam passar os elétrons, certo? Alguma molécula tem que querer aqueles elétrons mais do que o NADH. Então, o que acontece a partir desse momento é como se a gente fechasse o circuito. Quando a gente enfia o dedo na tomada das nossas casas, se a gente enfiar o dedo só numa daquelas ali, geralmente, hoje são 3 pinos, né? Mas antigamente era 2 pinos, era o positivo e o negativo. Se a gente acertar um dos pinos, que é o positivo, a gente não toma choque. Se a gente enfiar o dedo e acertar o negativo, e a gente tiver como fechar o circuito, a gente vai tomar choque, porque a gente vai receber carga elétrica.
A mesma coisa a gente tem que pensar nisso aqui. Isso aqui são elétrons, esses elétrons querem passar de acordo com o que a gente chama de potencial de oxirredução na química. Ou seja, isso é simplesmente assim, o NADH pega os elétrons lá do malato, por exemplo. Ele pega o elétron do malato. Por quê? Por que ele tem isso aí? Porque ele quer mais os elétrons do que o malato. Porém, existe alguma molécula que quer mais os elétrons que o NADH, que é o complexo 1. O complexo 1 ele recebe, é capaz de receber esses elétrons do NADH. Quando ele recebe, o que está acontecendo aqui? Ó? O NADH passa os elétrons, isso aqui é a corrente de elétrons, ele está se oxidando, ele está perdendo os elétrons. Então esse NAD+, que nada mais é do que aquele NADH que perdeu os elétrons, está disponível para receber mais elétrons lá nas reações do ciclo de Krebs. Se ele ficar desse jeito, ele não consegue carregar mais elétrons. Então ele vai ficar impedido, certo? Então ele tem que passar os elétrons para frente. Quem que vai receber os elétrons dele? Quem quer mais elétrons que ele, que no caso é o complexo 1. Bom, vocês estão vendo aqui, ó, o complexo 1, ele passa aqui por dentro, por várias moléculas, certo? É uma proteína que atravessa a membrana interna da mitocôndria. A hora que ocorre essa passagem de elétrons, vocês estão vendo que tem prótons saindo daqui e sendo jogados para cá. Isso é importante porque a gente vai entender a função desses prótons aqui. Bom, em decorrência dessa passagem dos elétrons, a gente tem o que a gente chama de bombeamento de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, certo? Bom, esse complexo 1, quando ele recebe os elétrons, ele fica no estado reduzido. Para ele receber mais elétrons, para vir outro NADH aqui e passar mais elétrons, ele tem que passar os elétrons dele para frente. Quem que vai receber? Uma molécula que é solúvel, que a gente chama ela de ubiquinona. Aqui tem todas as reações que mostram onde que elas recebem os elétrons e tudo mais. Não se preocupe com essas estruturas, a gente não vai cobrar disso. Mas ela faz a ponte, pega os elétrons do complexo 1 e passa para o complexo 3. Outra proteína integral de membrana, que em decorrência do recebimento desses elétrons vindos da ubiquinona, passa prótons da matriz para o espaço intermembrana. Bom, alguém quer mais os elétrons que o complexo 3? Quem? O citocromo. O citocromo pega esses elétrons e passa para o complexo 4. Outra proteína integral que, em decorrência do recebimento dos elétrons, bombeia prótons desse espaço para cá. Então, olha só, os elétrons saíram do NAD, veio para cá, veio para a ubiquinona, complexo 3, citocromo, complexo 4 e vai para onde? Para o oxigênio. O oxigênio é a molécula que tem na nossa composição, o oxigênio molecular, que a gente respira ele todo momento, que mais quer elétrons no nosso organismo. Então, aqui ele chega no ponto final. Quando o oxigênio recebe esses elétrons, ele vira água. Então, para cada NADH que a gente produz, o produto final desse NADH acaba sendo uma molécula de água. A gente passa a corrente elétrica aqui, os elétrons de molécula para molécula, até chegar na molécula de água. Então, se vocês olharem todo o metabolismo do nosso organismo, todas as reações, a única onde vocês vão ver o oxigênio, que é tão indispensável para a nossa vida, agindo, é aqui. É aqui que é a importância de nós respirarmos o tempo todo para a gente ter energia, para a gente poder viver. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Se eu não tiver oxigênio, por exemplo, hoje em dia, com esse problema da Covid, a principal preocupação é com a saturação de oxigênio, a pessoa tendo pouco oxigênio acaba não conseguindo obter energia e acaba falecendo, é por causa que está faltando essa molécula aqui para receber elétrons e o metabolismo para, certo?
Se a gente não tiver oxigênio, o complexo 4 não tem para quem passar elétrons. Ele não vai receber elétrons do citocromo C. Se o citocromo C não pode passar para o complexo 4, ele não vai receber do complexo 3. Se o complexo 3 não tem para quem passar, ele não vai receber da ubiquinona. Se a ubiquinona não tem para quem passar, ele não vai receber do complexo 1. Se o complexo 1 não passa para a ubiquinona, não tem como ele oxidar o NADH. E o que acontece? A quantidade de NADH é limitada dentro das nossas células, vai ficar todos eles carregados com o saco de cimento nas costas e não vai conseguir pegar mais elétrons, a gente simplesmente para o nosso metabolismo e é incompatível, a gente não tem como mais produzir energia nas nossas células. Sem energia, as nossas células morrem, certo? Bom, esse aqui é o NADH. E o FADH2? O FADH2 ele é produzido no ciclo de Krebs. Eu vou mostrar para vocês aqui o ciclo de Krebs. Ó, quando o succinato é transformado em fumarato. Aqui produz o FADH2. Vocês estão vendo que a quantidade de energia, a setinha dele vai lá para o meio. Por quê? Isso é potencial, gente. Potencial de oxirredução. O FADH2 ele não consegue passar elétrons para o complexo 1. Ele tem que ter uma molécula que queira mais os elétrons do que o complexo 1. E essa molécula está aqui, complexo 2. Aí ela passa para a ubiquinona e segue o caminho. Então tem essa diferença aqui, ó, entre o FAD, o succinato aqui é o substrato que produz lá na enzima o FADH2 e o NADH2. Qual que é a diferença gritante? Bom, é par de elétrons que está fazendo o mesmo caminho, vai produzir uma água. Aqui um par de elétrons que vai percorrendo esse caminho, vai produzir água. Só que aqui, vamos contar, produz, em termos de bombeamento de prótons, 4 mais 4, 8, mais 2, 10 prótons ele joga para cada NAD para o espaço intermembrana. O succinato, vocês estão vendo que essa molécula do complexo 2, ela não atravessa a membrana, então ela não é capaz de bombear. Mas o complexo 3 é e o complexo 4 é. Então, para cada FAD, são 4 com mais 2, 6 elétrons. É menos do que 10. Certo? E a gente vai ver que esses prótons aqui que são os responsáveis diretos pela síntese de ATP. Bom, cadeia de transporte de elétrons, gente, é isso. Ela começa com as coenzimas reduzidas, aí pode ser o NADH ou o FADH2, NADH ou FADH2. Forma-se uma cadeia de elétrons de transporte de moléculas que recebem e passam para frente os elétrons até chegar no oxigênio. Termina com a transformação de oxigênio em água recebendo esses elétrons. Isso é a cadeia de transporte de elétrons. Qual a consequência disso aí? Produz-se um gradiente de prótons. A gente coloca prótons nesse espaço intermembranas aqui. Certo? Bom. Isso aqui é a estrutura, para vocês verem que não é, a maior parte dessas moléculas aí dependem de átomos de ferro, de átomos de cobre também presentes. Então, esse jogo de potencial de oxirredução, que é esses valores aqui, depende principalmente desses átomos de ferro presentes nessas moléculas. O que a gente está mostrando aqui? Olha, o potencial de oxirredução do NAD para receber o próton é 0,32 negativos. O potencial do oxigênio é 0,816, ou seja, aqui está aumentando esse valor. Está aumentando quer dizer o quê? O NAD ele pode passar por NADP, que pode passar por FMN, que é o similar ao FAD, que pode passar por ubiquinona, ou seja, quanto maior esse valor, mais aquela molécula quer o elétron em relação ao anterior. Então isso forma esse canal, esse caminho para os elétrons participarem, certo? Bom, então como eu disse para vocês, a energia de transferência dos elétrons é conservada na forma de um gradiente de prótons. O que é esse gradiente de prótons? A gente está tirando prótons, H+, daqui da matriz mitocondrial e jogando para cá. Junto com esses prótons está indo carga positiva e está indo os prótons si mesmo.
Então, o que, que a gente está falando? Prótons, ele que é responsável pelo pH. Quando a gente fala de concentração de prótons, a gente não costuma falar de concentração de prótons, a gente fala de pH. O pH aqui é menor do que aqui. Aqui fica mais ácido do que aqui. Com esse pH tem cargas. Aqui tem mais cargas positivas do que aqui. Então é isso que a gente está mostrando. Ó. Aqui o lado P, que é o intermembrana, tem mais prótons. O lado da matriz fica com mais básico, fica com mais cargas negativas. E isso aqui, gente, forma o que a gente chama de potencial de prótons, potencial de gradiente de prótons. Essa diferença de cargas entre um lado e outro de uma membrana faz com que a gente possa utilizar isso na forma de obtenção de energia, certo? Então, olha só, a gente tem aqui um que a gente chama de potencial químico, que é a diferença, a quantidade de prótons que tem aqui em relação a isso aqui. De uma forma geral, sempre que a gente tem uma membrana, essas concentrações tendem a querer se igualar. Então, esses complexos estão bombeando prótons para um espaço onde vai chegar um ponto que ele não vai caber mais prótons, que ele não vai querer mais prótons. Aí o que, que acontece? Ele continua bombeando, o metabolismo está rodando aqui, o ciclo de Krebs está rodando, produzindo NADH e ele bombeando esses elétrons até o oxigênio e fazendo esses complexos bombear prótons para cá. Se não tiver um caminho para esse próton voltar, o que, que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele não vai ter força para mandar mais prótons. É como se o tanque estivesse cheio. Vai chegar uma hora que não adianta, a pressão começa a aumentar e começa a ter toda uma série de forças contrárias a esse bombeamento de prótons. Bom, à medida que você vai aumentando a quantidade de prótons aqui, eles querem voltar. E aqui a gente tem o complexo 5 ou a FO, F1, ATP sintase, que funciona como um canal para isso aí. Ou seja, os prótons vão sendo bombeados em função da ocorrência da cadeia de transporte de elétrons. Aumenta a concentração de prótons. Esses prótons querem voltar. Quando eles voltam por um único caminho possível, que é a FO, F1, ATP sintase. Essa enzima é capaz de usar essa vontade dos prótons de voltar para a matriz e fazer a síntese de ATP, certo? Então, olha só o que a gente está falando. A síntese de ATP ela é dirigida por força protomotora. O que é essa força protomotora? É você aumentar a quantidade de prótons aqui até que eles queiram voltar. E aí eles empurram essa proteína de forma com que ela gire e faça a ligação entre o ADP e o fosfato para produzir ATP na matriz citoplasmática, na matriz mitocondrial. Então, olha só, o NAD fez todo esse caminho de elétrons, produziu essa quantidade de prótons aqui nesse espaço. Esses prótons querem voltar, o que acontece? A cada 4 prótons que voltam, um ATP é sintetizado. Então, um NAD produz 4, 4, 8, 4 mais 4, 8, mais 2, 10. A cada 4, um ATP é sintetizado, ou seja, cada NADH produz 2,5 ATPs. E o FAD? Bom, ele produz 4 mais 2, 6. A cada 4, a gente tem um ATP, ou seja, 1,5 ATP é produzido para cada FADH2. Certo? Como acontece essa síntese? É um mecanismo um pouco mais complexo, certo? Que depende, é uma enzima que depende de colocar perto o ADP e o fosfato e fazer eles se aproximarem até fazer a ligação. Essa aproximação depende das cargas que passam por essa roldana aqui, certo? A gente não vai entrar em muitos detalhes a respeito disso, mas é o próton passando por essa enzima que faz com que ela consiga aproximar o ADP mais o PI e transformar em ATP, certo? Então, dessa forma, gente,
o que a gente tem aqui no ciclo de Krebs? A gente produz 3 NADH. Cada NADH desse vai passar os elétrons até gerar 3 águas. Cada NADH desse produz 10 prótons no espaço intermembrana. Bombeia 10 prótons para o espaço intermembranas. Esses 10 prótons devolvem, quando eles voltam para a matriz, eles levam a produção de 2,5 ATP. Então a gente, olha só, acetil-CoA, deu toda a volta, produziu 3 NADH. Cada NADH, 2,5 ATP. Então 2,5 vezes 3 vai dar 7,5. Bom, um FADH2. FADH2 não tem a energia suficiente para produzir 2,5, mas ele entrega lá no complexo 2. Do complexo 2 para frente, bombeia 6 prótons para o espaço intermembrana. A cada 4 gera 1 ATP, então 1,5. Então, olha só, o NADH são 3 vezes 2,5, 7,5. Mais 1,5, 9. E mais um ATP aqui, ó, formado antes do succinato, aquele que eu falei para vocês que é direto na reação do ciclo de Krebs, aí a gente tem 10 ATPs. Cada acetil-CoA que gira pelo ciclo de Krebs, a gente produz 10 ATPs. Se a gente não tiver oxigênio, o que acontece? Para. Aqui não vai receber elétrons, o oxigênio não vai receber elétrons. Não vai receber elétrons dos anteriores. O ciclo de Krebs para. O metabolismo do nosso organismo para. A gente vai à morte. Assim como tem outros venenos, outras toxinas que agem nisso aqui, impedindo a cadeia de transporte elétrico. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Não está nessa figura, não está nessa apresentação. Por exemplo, o cianeto. O que o cianeto é? Um veneno que você respirou ele, basicamente você morre imediatamente. O que ele faz? Ele é um inibidor. Desculpa. Ele é um inibidor dessa enzima aqui, que transfere elétrons para o oxigênio. Se você não tiver como transferir elétrons para o oxigênio, o que acontece? A cadeia de transporte de elétrons para, o ciclo de Krebs para, o metabolismo para, você morre por falta de energia. Certo? Assim como tem outros inibidores, inclusive antibióticos, que agem nessas moléculas anteriores aqui. Por exemplo, a rotenona, ela impede o complexo 1 de agir. Certo? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Esse aqui é o processo da cadeia de transporte elétrico, termina no oxigênio. Aqui a gente não produz energia. A gente produz energia em decorrência do gradiente de prótons, funcionando sobre a FO, F1, ATP sintase. Aqui que a gente produz o ATP, aqui a gente não produz. Então, a gente sabe desses mecanismos, por quê? Porque tem como a gente desacoplar isso aqui, separar esse processo da síntese de ATP. Como? Existem proteínas, principalmente no tecido adiposo marrom, que está muito presente nos recém-nascidos. O que essas proteínas fazem? Uma delas chama-se termogenina. O que essa enzima faz? O que essa proteína faz? Ela pega prótons aqui, atravessa essa membrana e solta os prótons aqui. Ou seja, ela abre um caminho para dissipar esse gradiente de prótons, para acabar com esse gradiente de prótons, sem que seja necessário ele passar pela síntese de ATP, sem que seja necessário ele formar a síntese de ATP. Por que isso acontece no tecido adiposo marrom? Porque é uma forma da gente não produzir ATP. Se a gente começa a produzir ATP e esse ATP fica estocado, vocês lembram que eu falei para vocês que o ATP ele bloqueia o ciclo de Krebs? Para que você vai produzir mais ATP sendo que você tem muito ATP? Então, se você bloquear o ciclo de Krebs, você vai bloquear a produção de NADH e não vai ter a cadeia acontecendo. Então, quando você pega esses prótons e joga para cá, por um caminho direto,
é o que a gente chama de desacopladores fazem, como a termogenina, ela está impedindo a produção de ATP e está impedindo a inibição do ciclo de Krebs. Ou seja, continua acontecendo isso aqui, continua acontecendo, a gente continua queimando combustível sem chegar à produção de ATP. Por quê? Porque a gente dissipa essa energia na forma de calor. É isso que o tecido adiposo marrom é responsável por transformar nossos alimentos em calor para manter o recém-nascido aquecido. O tecido adiposo marrom é rico nessa proteína que faz esse desacoplamento. Isso aí, gente, a gente tem drogas que fazem isso, mas elas são muito tóxicas. Porque se a gente conseguir controlar isso aí perfeitamente, a gente vai ter digamos assim, a droga do século que vai ser capaz de emagrecer qualquer pessoa. Por que emagrece qualquer pessoa? Porque se você não produz o ATP e não tem um ATP para regular a quebra, você continua quebrando. O que é continuar quebrando? É pegar gordura, é pegar carboidratos, é pegar proteínas e oxidar elas por esses processos metabólicos que vocês viram no caso de carboidratos e que vocês vão continuar vendo para lipídios e para proteínas. Então isso aí seria a droga termogênica ideal, mas a maior parte dessas são tóxicas, porque você não tem como controlar isso aí. Você não tem como quebrar o combustível e você depende da produção de energia. Quer emagrecer, gente? Faz exercício físico, gasta esse indivíduo aqui, ó. Gasta esse indivíduo aqui com contração muscular, que aí automaticamente você está quebrando carboidratos e lipídios do seu organismo, ou seja, você está queimando massa, perdendo massa, certo? Emagrecer é igual aquele meme do YouTube, né? Não tem segredo. Come menos e evacua bastante, que é o que vai resolver. E faz bastante exercício, exercício realmente resolve. É lógico que existem muitas drogas aí utilizadas para diminuir a absorção de lipídios, para reduzir a quebra de carboidratos, para acelerar a quebra de lipídios e tudo mais, mas não tem muito segredo. A maior parte, se você fizer exercício, comer menos, ingerir menos alimentação, aumentar os exercícios físicos, você já vai favorecer a perda de massa de uma forma geral, certo? É lógico que isso é mais complexo, não dá pra gente abranger tudo nessa aula, não dá pra gente explicar tudo, mas já ajuda para vocês entenderem, certo? Bom, eu falei para vocês que alguns NADHs não tem como entrar na membrana, não tem como atravessar a membrana mitocondrial interna. Então, essa figura aqui mostra o caminho que o NADH usa na maior parte das células para entrar para dentro da mitocôndria. É como se, olha só, em algumas situações, o oxalato sai da mitocôndria, o oxalato está lá no começo do ciclo de Krebs, certo? Então ele pode ser transformado em aspartato e esse aspartato ter transportador. Ou ele pode ser transformado em malato e esse malato também tem transportador. Mas vamos seguir esse caminho. Ó, ele é transformado em aspartato, o aspartato é jogado para fora. Lá fora o aspartato volta a ser oxalacetato. Ele é transformado em malato, recebe o NADH, o malato entra e aqui volta a ser oxalacetato, produzindo NADH. Síntese disso aqui, gente, para vocês entenderem. Esse caminho, que é o que a gente chama de lançadeira malato-aspartato, simplesmente transfere um NADH do citoplasma para a matriz. Algumas células não são capazes de fazer isso. Elas não têm esses transportadores de aspartato para fora da mitocôndria. Aí elas dependem de outro mecanismo, que é como se fosse assim, um NADH fora,
A hora que entra, vira um Fá de H2. E aí, qual que é a diferença? Bom, se ele fosse NADH que entrasse, seria 2,5 ATP. Mas como na entrada ele virou um Fá de H2, vira 1,5 ATP. Então a gente tem de uma perda de energia nesse processo. Mas isso depende de célula, depende de cada um tipo de tecido que acontece, certo? Bom, pessoal, em termos de dessa forma já está completo o nosso metabolismo de carboidratos. Dessa forma dá para vocês entenderem aonde e como são produzidas a energia vinda de uma molécula de glicose. Lembrando que a maior parte das vezes a gente não ingere glicose, a gente ingere amido. Esse amido é digerido no nosso trato gastrointestinal e o que entra no nosso sangue é a glicose. Quando ela entra dentro da célula, ela já é fosforilada, quebrada, é transformada em piruvato pela via glicolítica. Nessa via glicolítica ou glicólise, a gente produz 2 NADH citoplasmático e 2 ATPs. Aqui, gente, não precisa de oxigênio. Vocês estão vendo 3 ou 5. Se esse NADH entrar na mitocôndria e virar um NADH, é 5. Se esse NADH entrar na mitocôndria e virar um Fá de H2, é 3. A quantidade final de ATPs aqui a partir de cada um desses compostos. Bom, o piruvato são 2 piruvatos para cada glicose. Esse piruvato entra na mitocôndria e de imediato, para ele se transformar em acetil-CoA, ele produz 2 NADH. Bom, isso aqui já está dentro da mitocôndria. 2 NADH vezes 2,5, 5 ATP. Cada acetil-CoA, são 2 acetil-CoA girando no ciclo de Krebs. A gente, para cada acetil-CoA, são 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Como são 2, 6, 2 e 2. Bom, 6 vezes 2,5, 15. 2 vezes 1,5, 3. Total de energia de cada molécula de glicose, 30 ou 32. Somar tudo isso aqui dá 30 ou 32. Por que 30 ou 32? Se esse NADH tiver num tecido que vira FADH2, dá 30. Se esse NADH tiver num tecido que vira NADH dentro da mitocôndria, dá 5, dá 32. Certo? É assim que a gente transforma a glicose, os carboidratos, em energia para a gente. Bom, só para resumir, para a gente entender. Se eu faço um exercício físico anaeróbico, sem a presença de oxigênio, a partir de cada molécula de glicose, eu tenho só esses 2 ATPs aqui. Por quê? Porque esse NADH vai ser reciclado para a transformação de piruvato em lactato. Então, de forma anaeróbica, cada molécula de glicose produz 2 ATPs. Quando a gente vai para a academia e faz exercício físico anaeróbico, a gente produz lactato, quebra a glicose em lactato e produz 2 ATPs. Se eu faço exercício físico aeróbico, a cada glicose vai gerar 32 ATPs. Aí vocês podem pensar assim, pô, professor, se eu faço anaeróbico, eu produzo 2 ATPs para cada glicose. Se eu faço aeróbico, eu produzo 16 vezes mais energia. Então, quando eu for na academia e eu quiser queimar é o que? Gastar massa, queimar glicose e produzir menos energia. Se eu fizer de forma anaeróbica, eu queimo mais. Aí eu respondo, bom, vamos pensar. Quando a gente quer emagrecer, o que funciona para a gente emagrecer? É subir numa esteira e fazer exercício aeróbico? Ou é ir lá para a prancha e fazer exercício anaeróbico, que é o supino, por exemplo? Qual que emagrece? Todo mundo está cansado de saber que o aeróbico é que emagrece. Aonde que está a diferença então, se o anaeróbico o rendimento é menor? No produto final. Por que no produto final? Quando a gente fala da transformação de glicose em 32 ATPs de forma aeróbica, a gente queimou 6 carbonos e transformou eles em CO2. O que a gente faz com CO2? A gente elimina pela respiração.
Quando a gente fala da, desculpa, quando a gente fala da transformação de glicose em piruvato e do piruvato por lactato, o que que acontece com esse lactato? Fica no nosso organismo. Então a gente está obtendo energia, menor quantidade de energia, a gente vai precisar de mais quantidade de glicose, mas o produto continua no nosso organismo, que é o lactato. Então a gente não está queimando, a gente não está perdendo massa. Quando a gente queima de forma aeróbica, a gente perde massa, porque a gente transforma 6 carbonos da glicose em 6 CO2 e elimina pela respiração. Aquilo ali saiu do nosso corpo. Quando a gente transforma isso em lactato, o lactato fica e mais, a gente usa ele para formar nova glicose pelo processo de gliconeogênese. Então isso tudo está ligado, gente, certo? Bom, galera, é basicamente isso. Aqui a gente tem um pouco da regulação da fosforilação oxidativa. Eu não vou entrar nesses permeios com vocês, certo? Eu precisava passar isso aqui porque tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia de transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa, que são conceitos complementares mais diferentes, são necessários para vocês entenderem o resto do metabolismo energético do nosso corpo. Tá certo? Então, galera, muito obrigado. Fico à disposição.